Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Tudo certo? Vamos aguardar mais um tempo aí que tem mais gente chegando. E a gente já inicia a live, tá? Bem, como vocês viram pelo título, né? Nós vamos falar sobre como que surgiu a homeopatia. Então, é um tema muito interessante porque muito interessante, muito necessário, porque até mesmo muitos homeopatas têm uma visão completamente equivocada acerca de como o Hahnemann fundou essa terapêutica, né? Então vira um embrólio, né? Os homeopatas não entendem muito bem, não têm acesso aos livros base para entender realmente como o Hahnemann realmente construiu essa terapêutica, né? Trouxe essa terapêutica para a gente. E também outros, né? As pessoas que não gostam da homeopatia, que tentam combater a homeopatia, elas também têm uma visão errônea e equivocada do Hahnemann. Logo, tudo vira uma bagunça, né? Logo, tudo vira... uns falam umas coisas de cá, os outros tentam defender de lá, e aí ninguém fala de fato quem foi Hahnemann, ou então o que ele fez para trazer a homeopatia para a gente. Então é um tema que eu sempre gosto demais de trazer em live, também nas aulas da plataforma também. Eu sempre gosto de colocar muito firme isso, tá? Como é que o Hahnemann trouxe a homeopatia para a gente? Como é que a homeopatia veio até nós? Como é que isso nasceu? Como é que foi nos primórdios? O que o Hahnemann estava pensando? O que ele estava querendo fazer? E por aí vai. Isso é muito necessário para que os homeopatas possam de fato entender o que é essa terapêutica que eles trabalham, da onde que isso realmente veio, se isso realmente é algo a ser levado a sério ou não. E as pessoas, os leigos, têm essa necessidade enorme também para que eles não caiam em conversas do tipo, o Hahnemann é isso, ou o Hahnemann é aquilo, ou então a homeopatia nasceu desse jeito aqui, ou a homeopatia nasceu daquele outro jeito. É muito necessário então para todo mundo, né? Os leigos precisam também saber que a homeopatia ela veio de alguém realmente do jeito que ele é, e não do jeito que alguém fala que o Hahnemann é, ou então do jeito que alguma pessoa quer colocar, né? Então, entender o contexto de fato, entender a natureza do Hahnemann, da onde que ele tirou tudo isso, por que que foi assim, por que que não foi assim, para que a gente possa então sair dessas narrativas, dessas falsas narrativas acerca do modo como o Hahnemann fez, acerca de como nasceu a nossa terapêutica homeopática. Então vamos lá, né? Já temos algumas pessoas aí. Eu espero que vocês gostem do tema. Vai ser uma live rápida também, tá? Então assim, basicamente, tá? Como surgiu a homeopatia? Basicamente, a homeopatia ela surge por causa do Hahnemann, né? Foi o Hahnemann quem fundou essa terapêutica para a gente. Então o que é a homeopatia? A homeopatia é uma terapêutica, ou seja, é um modo de tratar pessoas doentes. É um modo de tratamento de pessoas que não estão em estado de saúde, né? Que não estão saudáveis. Basicamente é isso. É uma maneira com que o Hahnemann desenvolveu para tratar pessoas doentes. Mas por quê? Por que ele criou essa maneira de tratar pessoas doentes?
pelo fato, tá, dele não estar mais conseguindo trabalhar com a medicina alopática daquela época, né? O Hahnemann trabalhou com a medicina alopática durante muito tempo, tá? Acho que poucas pessoas pensam nessa questão, né? Mas o Hahnemann, que é o fundador da homeopatia, trabalhou com a alopatia durante muito tempo, né? Ele estudou, fez vários e vários livros, muitas e muitas traduções também com muitas notas, a próprio punho, que eram coisas para a medicina alopática, né? Para a medicina vigente da época. Então o Hahnemann não foi um doido aí que apareceu com ideias pré-concebidas, com ideias metafísicas e né, jogou esse negócio de homeopatia aí no mundo. O Hahnemann era médico, era uma pessoa que trabalhava e trabalhou por muito tempo com alopatia. Só que durante todo esse tempo ele foi vendo que sempre faltava alguma coisa, né? Sempre as observações, os tratamentos, observações de centenas de médicos também que ele conheceu, de livros que ele traduziu, ele conseguia enxergar que faltava algo, ou seja, a terapêutica olhando o homem, né, olhando o homem como ele é, aquela terapêutica que era produzida, que era empregada no homem, não servia. Ou seja, aquela terapêutica não era ideal para o homem enquanto homem. Ainda mais naquela época onde a medicina alopática tinha muitos problemas, né? Era feita realmente de forma assim quase irracional, muitas vezes, e onde não se conhecia o que o remédio que você ia dar para a pessoa poderia fazer. Então, imagina, você é um médico, aparece um doente aqui na sua frente e fala assim, olha, eu vou te dar um negócio aqui, só que assim, né? Ele parece que funciona, mas eu não sei o que ele vai fazer no seu corpo, entendeu? Porque era isso, né? Ninguém sabia o que de fato um remédio iria fazer, aquela substância medicinal iria fazer no organismo da pessoa. E isso foi uma das coisas que deixava Hahnemann maluco. Ele falou, não, eu preciso saber o que essa substância é capaz de produzir no organismo, para que então eu possa utilizá-la sabiamente, racionalmente. Porque senão isso daí não vai dar certo, como de fato não dava. Então muitos tratamentos da época eram mais perigosos do que traziam benefícios para as pessoas, né? Então é uma coisa até meio óbvia, né? Se você não conhece o que a substância faz no organismo, é claro que isso pode acontecer. Então o Hahnemann ele vem de uma insatisfação tanto de uma questão técnica como essa, como também de uma questão de que ele via que muitas vezes os tratamentos não levavam para a pessoa para um estado de melhora, não levavam a pessoa para um estado de cura. E muitas vezes os medicamentos levavam a pessoa, né, até tratavam os sintomas que ela tinha, mas levavam a pessoa para um estado de diminuição da saúde geral, né? Ou então de piora das doenças que a pessoa tinha. E por aí vai. Então essas variadas observações do Hahnemann acerca de vários e vários anos, tá? E o Hahnemann tinha isso muito característico, ele era, não sei se muito paciente, mas ele observava, meditava assim durante muito tempo, durante muito tempo. Até muitas questões, já quando ele tinha lançado a homeopatia para o mundo médico, a questão miasmática, por exemplo, ele demorou 11 anos para formular tudo, para trazer tudo à tona. Então o Hahnemann ele tinha essa característica também de realmente analisar aquelas questões de forma profunda, né? Sendo assim, então a homeopatia ela surge dessa insatisfação do Dr. Hahnemann. Só que aí que tá, algumas pessoas acham que então ele falou, não, eu estou insatisfeito com isso aqui, vou inventar alguma coisa nova, e então eu vou inventar agora de dar remédios que produzem doenças
nas pessoas, que intoxicam as pessoas, e vou dar esses remédios para quem está doente. Algumas pessoas podem até, acho que muitas pessoas pensam que a homeopatia foi traga a nós desse modo, né? Na verdade, não pode existir algo mais absurdo. É claro que o Hahnemann não fez isso. Só que aí existe uma questão, tá? Muitos homeopatas, eles pensam que o Hahnemann quis formular a homeopatia, que o Hahnemann foi lá e começou, não, eu vou fazer assim, então eu vou inventar uma terapêutica nova e eu vou criar, vai ser dessa forma, eu tenho que fazer desse jeito. Não, tá? Então a gente costuma dizer que a doutrina de Hahnemann é uma coisa e a homeopatia é uma outra coisa que está inserida na doutrina de Hahnemann. A doutrina médica geral de Hahnemann, né, ela é mais ampla do que a homeopatia. Tá? É necessário entender isso. Tá? No livro do Dr. Jarr, que foi um discípulo dele, ele explica muito essa questão já no início do livro, nos primeiros capítulos. É necessário entender esse ponto, ou seja, o Hahnemann ele trouxe para a gente uma doutrina médica, um modo de enxergar o ser humano, um modo de buscar terapêutica, um modo de se observar o ser humano, um modo de, principalmente isso, tá? Um modo de se descobrir as virtudes medicinais das substâncias. Tanto que o primeiro livro que ele trouxe para a gente, né, assim, que a gente considera como sendo o início da homeopatia, é um livro que ele coloca realmente esse nome, um método novo para se descobrir as virtudes medicinais das substâncias. Tá? Foi em 1796 isso. Então esse é o primeiro livro que o pessoal declara que não, agora foi o início da homeopatia. Então a gente percebe que na verdade a homeopatia não foi um ponto central de Hahnemann. Eu vou inventar uma terapêutica pela semelhança. Não. O Hahnemann criou um método geral de medicina. O Hahnemann criou uma maneira geral diferente, experimental, observacional de medicina. E aí então calhou que ele conseguiu chegar e falar assim, olha, esse negócio só cabe em algo que eu vou chamar de homeopatia, que é então a terapêutica que ele trouxe para a gente. Tá? É necessário ter essa diferenciação, pessoal. Isso é muito necessário. Tá? Quando eu comecei a estudar essas coisas, quando eu comecei a observar isso, eu falei, cacete, eu nunca tinha pensado nisso. E realmente é espetacular. É espetacular como isso é real. Ou seja, o Hahnemann ele não foi lá e vamos criar uma terapêutica aqui de semelhança. Vou pegar isso aqui que faz mal e dar para aquela pessoa que está doente. Não. O Hahnemann, antes de tudo, criou uma doutrina médica, criou um modo de enxergar o ser humano, criou um modo de achar as substâncias medicinais, de observar o que uma substância fazia no corpo humano são. Esse é um dos pilares da homeopatia. É a experimentação no homem-são. Eu acho que você já deve ter escutado isso. Então, por que esse é um dos pilares? Porque é exatamente isso. O Hahnemann não foi lá e criou a homeopatia do nada. Ele criou uma doutrina médica. Ele criou um novo modo de trazer medicamentos para a medicina. Então, através da experimentação no homem-são. Ele falou, olha, eu vou experimentar esse negócio aqui. Por quê? Porque isso aqui vai ser um remédio homeopático? Não. É preciso entender esse ponto, gente. Hahnemann não pegava uma coisa e você falava, eu vou fazer um remédio disso aqui, vou experimentar na pessoa lá, porque pode ser que esse remédio funcione homeopaticamente. Não. De forma alguma. Tá? O Hahnemann ele falou, olha, eu quero saber o que as drogas, o que os remédios podem fazer, quais são as virtudes medicinais dessa substância, eu quero saber o que eles podem fazer no organismo. Como eu falei para vocês, naquela época isso não existia. Então ele falou, eu preciso saber o que isso daqui faz no organismo da pessoa. Então eu vou dar isso daqui para a pessoa saudável. Eu vou dar isso aqui para uma pessoa que está sã. Porque eu não posso dar isso aqui para uma pessoa que está doente. Como é que eu vou dar uma coisa que eu não sei o que faz no corpo, sendo que a pessoa está doente? Está compreendendo? Então ele começou com isso. E através dessas observações, o que ele via? Ele via, olha,
essa substância aqui, ela produz de fato um quadro de tóxico na pessoa, né? A pessoa era ele mesmo, né? Porque ele testava essas substâncias nele mesmo. Então a quina, ela produz um quadro tóxico em mim, que eu não sei porquê, mas é um quadro extremamente semelhante ao quadro da malária. Você entende? O Hahnemann, ele não era um doido, um cara que recebeu um insight divino, começou a soltar um monte de coisa ali dogmática acerca de uma terapêutica homeopática. Não, o Hahnemann, ele foi investigando, ele foi observando, ele falou, olha, essa substância aqui ele deixa ainda as pessoas intoxicadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a quantidade, eu vou diluir essa substância, eu vou diminuir a quantidade dela, eu vou diminuir a dose dela. Será que ainda ela consegue produzir alguma coisa no organismo são? Ele ia lá e fazia. Tanto que várias e várias vezes ele fala isso. No órgão, né, muitas vezes, nas cartas dele vai falar, olha, eu comecei a perceber que mesmo diminuindo muito as quantidades, eu conseguia ver um efeito. Então o Hahnemann foi indo devagar, e aos poucos ele foi cada vez mais... Ô Tainá, só um minutinho, que aí já eu abro para as perguntas, tá bem? Então cada vez mais ele foi observando esse ponto. Então foi desse modo experimental, tá? Através de experiência seguida de experiência, de observação seguida de observação, que ele foi conseguindo ver que ali tinha algo que queria dizer alguma coisa. Ou seja, olha, eu tô vendo que tem algo, ou seja, a pessoa está tendo quadros patogenéticos, né, de uma substância que são extremamente semelhantes a doenças naturais. Aí ele pensa, mas por que isso está acontecendo? E aí então, novamente, o que ele foi fazer? Ele foi experimentar. Então ele começou a pegar a quina e falou, não, vamos tratar pessoas com malária. Naquela época realmente não tinha médio nenhum, era tudo, né? Aí ele começou a tratar e dessa forma, diminuindo as quantidades. E ele começou a ver que o negócio funcionava. Ele falou, então quer dizer que tem esse paralelismo, ou seja, quando ela produz algo que é semelhante, depois tem algo que ela consegue curar no que é doença natural? Sim, então vamos lá, vamos continuar. Cara, isso foi anos e anos. Não foi algo que nasceu do nada, não foi algo que Hahnemann tirou de uma maluquice da cabeça dele. Parem com essa concepção, tá? Nós precisamos ter essa concepção de que realmente o Hahnemann era um verdadeiro cientista. Ou seja, vamos testar, vamos observar, vamos experimentar. Tanto que ele experimentava nele mesmo, né? Então, é tudo meio que por aí, tá? Assim, tem muitas outras coisas que dá pra gente colocar, falar sobre esses pontos, tá? Que são extremamente importantes para a gente diferenciar, para a gente ter a noção mesmo de onde nasceu esse negócio de homeopatia, como que isso nasceu, como que o Hahnemann era, tá? Então eu recomendo para vocês 2 livros que são assim, Léo, eu quero começar a estudar homeopatia. Assim, na verdade, assim, esses livros você vai precisar ter uma base já de homeopatia, porque senão não vai dar certo. Mas o do Dr. Denis Demarque, tá? Esse é um livro assim que em algum momento você vai ter que ler na sua vida de homeopata, tá? Sem brincadeira. E agora eu estou estudando esse outro, que é o do Dr. Jar, que é um discípulo do Hahnemann. Cara, não tem como você virar homeopata sem esse tipo de conhecimento, tá? Eu sei que tem muito homeopata que nunca relou a mão nesses livros. E isso me preocupa bastante. E muitas vezes não é nem culpa das pessoas, porque esses livros assim você não acha mais, é uma dificuldade enorme. Mas esse é outro problema, né? Mas são esses 2 livros, tá? Esses 2 livros eu acho assim absolutamente essenciais
para que a gente tenha uma concepção real do que é a homeopatia, do que é a doutrina de Hahnemann, do que é o espírito homeopático. Tá? Aliás, amanhã, terça-feira, né, às 20 horas, tem aula para os alunos que estão aí assistindo, tem aula na plataforma do Lições sobre o espírito homeopático. E a gente está usando esse livro do Dr. Denis Demarque. Tá? Quem perguntou aí, o livro do Dr. Denis Demarque chama Homeopatia, Medicina de Base Experimental. Tá? O livro do Dr. Jar chama A Prática da Homeopatia, Princípios e Regras. Tá? São 2 livros que eu acho, assim, hoje em dia, depois que eu os li, realmente acho que são livros assim, que não podem, de forma alguma, faltar na formação de um homeopata. Tá? Então é isso, pessoal. Tá? Como eu falei, tem muitas outras coisas, mas é mais ou menos por aí. Vamos ver a pergunta da Tainá. Essa questão da quina. Hahnemann adoeceu mesmo de malária ou experimentou em si mesmo enquanto sadio? Isso, não achei uma certeza nisso. Depois você responde. Então, o Hahnemann ele não adoeceu de malária, assim, não sei. Mas o Hahnemann fez a experimentação no homem-são nele. Então ele era o homem-são, né? Ele estava saudável e experimentou a quina. Porque basicamente o que nos pede esse ponto da doutrina de Hahnemann, né, que é a experimentação no homem-são, é fazer exatamente esse caminho, ou seja, testar a substância numa pessoa saudável, ou seja, numa pessoa que está com saúde. Tá? Até, não sei se vocês aí acompanharam, mas na experimentação do coronino, que eu participei, né, que foi ano passado, eles passaram para a gente todo um folheto colocando as coisas que fariam você, que possibilitariam você de participar da experimentação. Uma delas é que você tem que ser saudável. Assim, essa concepção é um pouco assim, você entende, né? Mas assim, não vai existir ninguém 100% saudável no mundo. Mas é que pelo menos não tenham doenças descompensadas, tá? E se a pessoa tivesse alguma doença crônica, alguma coisa, que não fosse algo extremamente descompensado, entendeu? Isso daí foi mais ou menos o que eles colocaram pra gente que iria participar da experimentação. E é isso, você tem, assim, e isso é uma das coisas primordiais. A homeopatia ela foi baseada nisso. Nossos remédios eles vêm disso, dessa experimentação, desse modo de se achar os remédios, que foi o que, na verdade, o Hahnemann começou a fazer. Então, é meio que por aí, tá? Espero ter respondido, tá? Ele realmente deu quina para si mesmo, né? É que assim, no começo, como eu falei, ele não começou com dose leve não, tá? Ele dava doses ponderais, né? Claro que ele não pegava e dava quantidades absurdas, até porque senão também ele teria morrido, né? Mas dava a droga em natura, tá? Dava a droga em doses ponderais. Hoje em dia a gente sabe que já não é mais assim, e ele também não fez assim depois de algum tempo. Porque ele descobriu que o mais correto, o melhor, era sempre fazer a experimentação já com a substância dinamizada, já com a substância diluída, e em variadas potências, né? Então isso é uma característica da experimentação no homem-são, tá bom? Sim. Então, essa questão da experimentação é um pouco mais não, né? Muito mais complexo do que isso, porque também tem a questão de predisposição, tá? Então, assim, vão ser todos os experimentadores que vão ter todos os mesmos sintomas? Não, tá? Não.
Então, o Hahnemann, certamente, ele tinha algum tipo de predisposição à quina, tá? Porque não eram todos os experimentadores também da quina que sentiram todos os sintomas que ele sentiu. E por aí vai. Isso é normal, isso acontece até hoje, né? No caso do coronino também aconteceu isso, né? Teve pessoas que não sentiam nada, mas a grande parte sentiram sintomas da experimentação do coronino, e uma boa parte também, acho que mais da metade assim, das pessoas tiveram sintomas bem característicos do coronino, tá? A questão do cheiro, do paladar também. Então, isso é uma coisa que acontece, né? É bem característico da experimentação numa menção. Tá? Então é isso, pessoal. Tá? Quero agradecer a todo mundo que participou aí. Tá? Espero que tenham gostado. Se você tiver interesse, a gente oferece aqui na página a mentoria, que é comigo mesmo, né? Então a gente faz 1 hora de mentoria, quantidade de vezes por semana que você quiser. A gente tem pessoas que faz 1 vez na semana, 1 vez por mês, isso daí varia, tá? Então você escolhe, se quiser mais informações do que é exatamente, né? Mas basicamente é te ajudar a caminhar por esse trecho onde você vai começar a estudar homeopatia, ou Léo, já tenho uma certa base, mas quero me aprofundar. Beleza, a mentoria vai ser maravilhoso para isso. Então, é basicamente isso, tá? Se você quiser mais informações, manda um direct aí que a gente conversa, tá? E para quem se interessar, nós temos a plataforma para assinantes, a plataforma de estudo continuado, que é do Lições de Homeopatia, e é uma plataforma onde você assina, né? Então você paga mensalmente o valor de R$ 25,90 para ter acesso total a essa plataforma. Lá tem todas as nossas lives, tem todas as nossas aulas ao vivo, com os materiais de apoio, e toda semana a gente faz aula ao vivo. Tá? Amanhã, como eu falei para vocês, a gente tem a aula que a gente está estudando o livro do Dr. Denis Demarque. A gente vai ter uma aula sobre o espírito homeopático. Tá? Terminei de preparar a aula hoje. Tá muito bacana, tá muito legal. Então tem uma galera muito boa que faz com a gente lá, o pessoal acompanha sempre e tem sido muito bom. A gente tem feito realmente uma família lá e está sendo maravilhoso ter essa plataforma de estudo continuado com o pessoal, tá? Se você se interessar, também manda um direct, a gente conversa melhor, tá bom? E acho que é isso. Muito obrigado pela participação de todos, foi um prazer. Uma boa noite, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.